Os opacotes só apareceram nos primeiros tempos da física quântica quando Max Planck provou que toda energia é irradiada em pacotes individuais chamados oquanta, em vez de em correntes fluindo sobre um espectro contínuo. Os ópulos ou os saltos surgiram alguns anos depois quando Niels Bohr demonstrou que os elétrons pulam de um estado energético a outro por meio de saltos quânticos descontínuos, cujo tamanho depende de quantos quanta de energia os elétrons absorveram ou liberaram. O átomo de Bohr original, atualmente um tanto obsoleto, mas ainda útil para demonstrar o efeito dos saltos quânticos, se assemelhava a um minúsculo sistema solar. Ele tinha um núcleo comparativamente grande no centro, fazendo o papel do Sol, e vários elétrons o circundavam, cada qual em sua órbita individual, cada órbita representando um determinado estado de energia que o elétron pode ocupar. No final das contas não havia nenhuma regra ou razão para um átomo pular de uma órbita a outra, ou para o tamanho do salto que ele daria. Tudo o que se podia prever era que seu caminho não seria suave e que a distância, ou diferença energética, percorrida poderia ser medida em tantos quanto inteiros. A nova descrição do movimento como uma série de saltos descontínuos foi uma das mudanças conceituais mais fundamentais que emergiram da teoria quântica. Foi como substituir o suave fluir da vida real por fotogramas como os que compõem as unidades individuais de um filme. De fato, a teoria mostrava que todo movimento, mesmo o que percebemos como suave e contínuo, se está estruturado da mesma forma que a sucessiva apresentação dos fotogramas. E assim como ocasionalmente um filme pode saltar dentro do projetor, também as partículas subatômicas podem saltar vários fotogramas para frente ou pulando os estágios intermediários que pareceriam o caminho mais natural. As analogias que se pode fazer com processos mentais e culturais são inumeráveis. Como já vimos na discussão sobre o zero na teoria quântica, o princípio da incerteza de Heisenberg surgiu do problema de se tentar seguir e descrever o verdadeiro movimento de uma partícula subatômica ao longo de seu caminho descontínuo. Numa região onde a realidade parece constituir-se não de realidades fixas que podemos conhecer mas sim de probabilidades que talvez conheçamos, quanto mais se procura analisar os movimentos de qualquer partícula, mais enganosa ela se torna. Esta qualidade enganosa é o maior problema levantado pela teoria quântica. O outro grande problema é o destino de todas aquelas probabilidades não aproveitadas. Se a realidade, no nível do cotidiano, em que normalmente a experimentamos, consiste de fato de coisas reais como corpos e escrivaninhas e cadeiras, ao passo que no nível quântico não existem coisas reais mas somente uma miríade de possibilidades de incontáveis realidades, o que é feito de todo este potencial? Em que estágio e por que uma das muitas possibilidades da natureza se fixa no mundo das coisas reais, e que papel desempenham todas essas possibilidades não aproveitadas, se é que desempenham algum papel, na realização desse estado final das coisas? A resposta a estas perguntas será de nosso interesse mais tarde, quando discutirmos a natureza e função da consciência. Até agora não há nenhuma boa resposta para o porquê da realidade presente, se teremos boas razões para entender isso mais tarde, mas já se compreende melhor o papel espantoso da possibilidade na sua fixação ou mesmo na sua criação. Isto pode ser visualizado de forma impressionante nos saltos de elétrons. Quando um elétron faz uma transição de um estado de energia a outro dentro do átomo, vimos que ele o faz de forma completamente espontânea e aleatória. Subitamente, sem aviso prévio e certamente sem causa, um átomo antes quieto poderá experimentar o caos em suas camadas de energia eletrônica. Tudo depende muito de sorte. E os elétrons podem, com igual probabilidade, fazer uma transição de um estado de energia mais alto para um mais baixo, ou de um mais baixo para um mais alto. Por isso se diz que a reversibilidade do tempo no nível quântico, as coisas podem acontecer em qualquer direção. Nesse átomo perturbado não há nenhuma sucessão conhecida de acontecimentos, com uma coisa causando a outra. As coisas simplesmente acontecem porque acontecem, assim como as imagens livremente reunidas num poema, onde se sucedem, uma após outra, sem obedecer a nenhuma ordem necessária. E, pior do que isso, elas acontecem simultaneamente em todas as direções, o que nos leva à questão das possibilidades perdidas. Quando um elétron, a pretexto de uma onda de probabilidade, pretende mudar de uma órbita para outra, ele primeiro se comporta como se estivesse espalhado por uma ampla região do espaço, revelando uma espécie de onipresença sobrenatural em muitas órbitas. Ele lança os sensores temporários na direção de
sua futura estabilidade, experimentando, de uma vez só, todas as novas órbitas possíveis nas quais poderá futuramente assentar-se, algo bem parecido conosco quando experimentamos uma ideia nova, criando cenários imaginários nos quais vemos suas inúmeras possíveis consequências. Na teoria quântica os sensores temporários são chamados transições virtuais, ao passo que a transição final do elétron para sua casa nova e definitiva é chamada transição real. No entanto, como previne o físico quântico David Bohm, não devemos tirar conclusões errôneas levados pelos termos o virtual e o real. Por vezes permanente, e isto é, energia conservante, são chamadas transições reais, para se distingui-las das chamadas transições virtuais, que não conservam energia e que, portanto, devem ser revertidas antes que cheguem longe demais. Esta terminologia é muito infeliz, pois sugere que as transições virtuais não têm efeitos reais. Ao contrário, geralmente elas são da maior importância, porque um grande número de processos físicos resulta dessas assim chamadas transições virtuais. A situação é um pouco parecida com aquela de uma jovem recatada que é por fim apresentada à sociedade em seu début. Antes tão serena, ela se vê excitadíssima quando confrontada com pedidos de casamento de vários pretendentes. Todo um mundo novo de possibilidades abriu-se a ela, que, naturalmente, quer realizar seu maior potencial de fazer o casamento certo com o homem de seus sonhos. No mundo real, o mundo da realidade diária, ela teria de examinar uma a uma essas diversas possibilidades, talvez saindo várias vezes com cada um dos pretendentes antes de se sentir segura de estar escolhendo o homem certo. Mas no mundo quântico a indecisa mocinha ficaria com todos os pretendentes ao mesmo tempo, talvez até montando uma casa com cada um deles simultaneamente. Se seus pais, escandalizados, quisessem lhe escrever uma carta condenando seu comportamento libertino, não conseguiriam saber onde encontrá-la. Teriam de mandar cópias da carta para todos os seus endereços já que, na verdade, ela estaria em todos eles. E, se os ninhos de amor dessa mocinha fossem suficientemente próximos uns dos outros, ela poderia até se postar em suas várias varandas e acenar para si mesma do outro lado. Por fim, é claro, tendo explorado plenamente suas possibilidades, a moça acabaria assentando-se, casando e morando em uma casa com apenas um dos pretendentes, mas não sem deixar o traços seus nas várias vizinhanças onde ocupou endereços temporários. Os vizinhos talvez se lembrassem dela, perguntando-se o que teria sido feito daquela moça, e, se a natureza tivesse seguido seu curso normal, haveria proles advindas de suas muitas ligações temporárias, que por sua vez cresceriam e viriam a influenciar o mundo. Pois um grande número de processos físicos é resultado dessas transições virtuais. 6. Embora o caso da libertina quântica possa soar um tanto exagerado, há uma importante interpretação da teoria quântica que defende seriamente que esse tipo de realização de múltipla escolha de fato acontece sempre que há um ponto de decisão a respeito do meio pelo qual um processo físico indeterminado poderá se resolver. Chamada a teoria dos muitos mundos, ela sugere que há um número infinito de mundos, em cada um dos quais poderemos encontrar uma versão de nós mesmos, cada qual diferente da outra, na medida em que cada uma seguiu uma diferente corrente de acontecimentos. Segundo essa visão, não há possibilidades perdidas, podemos viver todas. Por mais sedutor que isto seja, não continuarei explorando a interpretação literal dos muitos mundos. No entanto, haverá razão para empregar de vez em quando as muitas analogias entre os processos psicológicos e o papel das transições virtuais quânticas. Na natureza, por exemplo, David Bohm já sugeriu que, sob muitos aspectos, o conceito da transição virtual assemelhasse à ideia da evolução na biologia, que sugere que todas as espécies podem aparecer como resultado de mutações, mas que somente algumas espécies podem sobreviver indefinidamente, a saber, aquelas que satisfazem certas exigências de sobrevivência do meio ambiente específico daquela espécie. 7. As muitas espécies criadas por mutações podem ser vistas como várias possibilidades de estados virtuais, sendo exploradas pela natureza como novas formas por intermédio das quais ela procura expressar seu potencial. As possibilidades menos inviáveis acabam morrendo, como diz Bohm, mas frequentemente não sem antes deixar algum traço de si, que perdura, tornando-se parte da trama da vida. Dois mutantes inviáveis poderão, por exemplo, cruzar e formar uma terceira espécie capaz de sobreviver por longo tempo, uma transição real. É muito provável que os seres humanos sejam resultado de tal cruzamento entre duas espécies virtuais, uma mutação secundária que deu certo,
vinda de obscuras formas de vida conhecidas apenas como o elo perdido. Relacionamento. Talvez, mais do que qualquer outra coisa, a física quântica prometa transformar nossas noções sobre relacionamento. Tanto o conceito do ser enquanto dualidade indeterminada de ondas-partícula como o conceito de movimento que deriva das transições virtuais pressagiam uma revolução em nossa percepção de como as coisas se relacionam. Coisas e acontecimentos que antes eram concebidos como entidades separadas pelo espaço e pelo tempo agora são vistos pelo teórico quântico como tão integralmente ligados que sua ligação faz as vezes de ambos, espaço e tempo. Eles se comportam como aspectos múltiplos de um todo maior, sendo que suas existências ou individuais ou ganham definição e sentido através do contato com esse todo. A nova noção mecânico-quântica de relacionamento vem como consequência direta da dualidade ondas-partícula e da tendência de que uma onda de matéria, ou onda de probabilidades, deve se comportar como se estivesse espalhada por todo o espaço e tempo. Mas, se todas as coisas ou potenciais se estendem indefinidamente em todas as direções, como se poderá falar em alguma distância entre elas ou conceber alguma separação? Todas as coisas e todos os momentos tocam uns nos outros em todos os pontos, a unidade do sistema completo é suprema. Segue-se disto que a noção antigamente fantasmagórica do movimento à distância, em que um corpo influencia o outro instantaneamente apesar de inexistir troca aparente de força ou de energia, é um fato banal e corriqueiro para o físico quântico, um fato tão estranho a qualquer estrutura de tempo e espaço que permanece um dos maiores desafios conceituais levantados pela teoria quântica. Uma visão da realidade que aceita o movimento instantâneo à distância ou a não localidade, como é mais adequadamente chamada, princípio que diz que algo pode ser afetado mesmo na ausência de uma causa local, tem uma coloração obviamente mística. Na verdade, ela afronta violentamente o bom senso e a física clássica. Ambos repousam no princípio intuitivo de que, em algum nível, a realidade é composta de componentes básicos, indivisíveis, inerentemente distintos entre si e que qualquer efeito experimentado por uma parte tem uma causa que a explique em outra parte. Além disso, segundo a teoria da relatividade, nenhuma causa, digamos, sinal, é capaz de viajar de um pedaço de realidade para afetar outro mais rapidamente que a velocidade da luz. Assim, quaisquer ideias de influências instantâneas deveriam estar fora de cogitação. Todo o problema da não localidade é tão difícil que nem sequer foi levantado nos primórdios da teoria quântica, e somente nos últimos anos é que os físicos vêm tentando entender-se com ele. Foi Einstein quem primeiro demonstrou que as equações da teoria quântica prediziam a necessidade de não localidade instantânea. Para ele, isto era impossível, fantasmagórico e absurdo. Como disse, e jamais sentiu-se à vontade com as implicações metafísicas mais amplas da física quântica. A previsão da não localidade era prova clara de que ele precisava para dizer que a teoria quântica estava incompleta e mal pensada, e ele se empenhou para que isso fosse reconhecido. Num dos famosos paradoxos da física, o paradoxo de Einstein, Podolsky-Rosen ou EPR, se ele demonstrou, de uma vez por todas, como supus, que a presumida existência das influências não locais levava a uma contradição. O teor do paradoxo de EPR pode ser compreendido se imaginarmos o destino de um hipotético par de gêmeos idênticos, nascidos em Londres, mas separados desde o nascimento. Um deles continua morando em Londres, o outro foi viver na Califórnia. Ao longo dos anos não há contato entre os gêmeos, na verdade, um ignora a existência do outro. O bom senso dirá que os gêmeos vêm levando vidas completamente distintas. Mas, apesar de sua separação e da ausência de comunicação entre eles, um psicólogo que vem estudando a vida dos gêmeos observou uma impressionante correlação em seus estilos de vida. Ambos adotaram o apelido de Obadier, ambos trabalham como advogados no escritório de um procurador da prefeitura, ambos se vestem quase exclusivamente em tons de marrom e ambos casaram-se com loiras de nome Jane na idade de 24 anos. Como se explica tudo isso? O físico quântico não teria nenhuma dificuldade em acreditar na correlação das vidas dos gêmeos. Ele diria que suas equações sempre previram isto e que todas as ligações entre eles são satisfatoriamente explicadas pelo fato de suas existências individuais serem aspectos de um todo maior. Mas Einstein achava que isto não bastava. Em sua teoria das variáveis escondidas sugeriu como alternativa, continuarei utilizando a analogia dos gêmeos, que é minha e não de Einstein, que devia haver algum fator comum, talvez o material genético comum, que predeterminava a similaridade de suas vidas.
A controvérsia foi enfim resolvida por um físico chamado John Bell, que sugeriu uma experiência conhecida como Teorema de Bell,